a palavra ao Francisco. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. 2022, ano novo, vida nova. Os desafios estão aí em cima da mesa. Nosso presidente já colocou de uma forma bastante clara isso. E mais uma vez, esses desafios mostram que o caminho adotado pelo Sinduscon São Paulo com relação ao incentivo da inovação dentro do setor é um caminho fundamental e sem volta. Como eu disse inicialmente, ano novo, vida nova e Icon Hub novo também, né? O Icon Hub esse ano está trazendo aí uma série de novidades. Algumas vão ser apresentadas aqui hoje, outras ao longo desse ano, mas principalmente o Icon Hub se modernizou ou mudou para se adaptar às novas demandas das empresas, dos mantenedores, dos parceiros e, por que não, as demandas também das startups e do mercado de uma forma geral. Estamos fazendo parcerias, hoje vocês vão escutar bastante sobre isso, parcerias internacionais, estamos definindo novos produtos para oferecer aos parceiros, às empresas associadas. Em resumo, estamos extremamente otimistas com 2022 no que diz respeito ao trabalho que nós vamos desenvolver no Icon Hub do Sinduscon São Paulo e com a ANEEL, tá? Então, queria dar boas-vindas a todos, falar pouco, porque tem muita coisa importante que vai ser dita ao longo desse kick-off, né? E queria aqui agradecer a presença aí de todos que estão conosco e dizer que, com certeza, esse vai ser um grande ano para o Icon Hub e para as empresas que estão juntos conosco nesse desenvolvimento e desafio da inovação no setor da construção. Grande abraço e boa manhã. Com certeza. Obrigado, Francisco. Passo a palavra, então, para o Bruno França, diretor executivo da Neo Ventures. Bom dia a todos e todas, todas e todos. Sou o Bruno aqui da Neo Ventures. Guilherme, obrigado por ter me passado a palavra. Fazer um agradecimento aqui ao senhor Dair, né? Sempre contribuindo com conhecimento e visão aí do setor com a gente, ao Francisco pela parceria, né? Na figura do Sinduscon de São Paulo. E agradecer às empresas, os representantes, né? Vocês representando as suas empresas aqui hoje com a gente, principalmente aí Trisul, a RFM, né? E a Plaenge, tá? Bom, pessoal, o Icon, então, toda vez que a gente tem um evento desse, a gente conta, eu, assim, pelo menos lembro de uma historinha, né? Como começou, os desafios que a gente teve ali ao longo do progresso, né? Do nosso hub, né? E o contexto que a gente está agora, e sempre também, com bastante cuidado, eu trago uma reflexão do nosso futuro, né? Então, começamos ali no início de 2020, né? Logo nos primeiros meses já tivemos ali que replanejar, assim, grande parte do que a gente ia fazer no ano, né? Devido ao contexto que a gente iniciou ali em março. Mas ele começa, né? O Icon Hub começa com a visão aí da inovação colaborativa, certo? Então a gente tem inovação aberta e colaborativa, inovação aberta, se abrir para as oportunidades, se abrir para novas parcerias. E a inovação colaborativa por que não trabalharmos em parceria com clientes, fornecedores e com concorrentes também, para que, quem sabe, todos ganhemos, né, em produtividade, em inovação. Então, a gente começa com essa visão e, desde lá do inicinho do projeto aí, né, da iniciativa da Neo Ventures na nossa empresa, né, lá em 2017, 2018, né, a gente tem uma historinha longa aí nesse mercado da inovação, mas a Neo surgiu, né, a empresa Neo surgiu ali em 2017, ela é nova ainda, né, apesar da historinha longa que a gente tem. Então, desde o surgimento da Neo, a gente planejou, a gente observou o que iria acontecer
no setor aí de inovação corporativa no Brasil, com base em benchmark que a gente fez, com base em estudo aí do setor, e com base também em visão própria nossa, a partir da experiência que a gente teve. A gente viu, né, que essa iniciativa aí, como o ICON, esse tipo de iniciativa de inovação aberta e corporativa, veio para ficar, né? Ela estava começando ali, a gente estava começando a falar sobre isso ali em 2018, 2019, mais ou menos, né? Coincidiu com a idealização do NEL aí, o Francisco, né, veio com a ideia, representando o Sinduscom, a partir de uma viagem que ele fez lá atrás, convidou a gente para conversar. E aí, pessoal, o que está acontecendo agora, né? A gente tinha mapeado ali atrás, a gente cada vez ganha mais produtividade nesse tipo de iniciativa como o Icon Hub. A gente precisa se adiantar, né, ao que vai acontecer de novo. Dado isso, tem a apresentação do Guilherme aqui mais para frente sobre as novidades do Icon Hub, o que a gente fez, né, para melhorar ainda mais a experiência, melhorar ainda mais os resultados dos nossos parceiros. E, além disso que a gente está falando agora, que é a realidade, que é o contexto atual, a gente tem uma visão muito legal aí para 2023, 2024, o que vai acontecer, né, nessa área aí de inovação aberta, colaborativa, enfim. Tem a ver com o surgimento e o aprimoramento dos modelos do tal do Corporate Venture Capital, né? Então, a Neo Ventures está trabalhando nisso também. Naturalmente, a gente vai trazer isso para o Icon Hub junto com o Sinduscom, né? Tem a ver com a questão de fomento mais massivo à cultura das empresas, né? Nesse quesito de inovação, a gente já tem uma iniciativa legal aqui também, que o Guilherme vai mostrar, né, dentro do contexto do Icon Hub 2022, mas eu trago esses principais pontos, ou eu simplifiquei um pouquinho nessa visão de futuro, para mostrar para vocês que a gente realmente está sempre antenado, né, com o que a gente pode fazer no futuro, e além dessa visão de curto prazo que estamos colocando em prática, a gente já se prepara também para 23, 24, 25, a partir do que a gente está observando, o que a gente está entendendo que vai acontecer nessa área, tá bom? Então, assim, desejo um bom dia a todos, um proveitoso evento, viu, pessoal? E obrigado aí pela parceria, né? E as pessoas que estão aqui, que podem ser futuros parceiros, né? Desejo também que conversemos e, quem sabe, a gente dará boas-vindas para vocês também. Guilherme, obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado aí por esse histórico, né, do Icon, né? E imagino que aqui tem bastante gente que já nos acompanha, já conhece um pouco como o Icon funciona, o nosso modelo de atuação. A gente vai poder falar das novidades, mas também talvez tenha pessoas aqui que estão querendo justamente conhecer um primeiro contato, né? Então a gente também, né, vai colocar isso de uma maneira que todos possam ficar na mesma página, né, entender como o Icon opera, né? Eu queria, para isso, né, apresentar então a agenda do dia, né, para a gente não ficar ansioso, né, o que vai vir daqui a pouco. Então, já compartilhar a agenda do dia com vocês. E antes disso, eu também queria agradecer, né? A gente teve alguns agradecimentos aqui, mas agradecer a equipe do Sinduscom, que dá o apoio para essa iniciativa, a equipe da Neo Ventures, né? Tivemos para esse evento, em especial, o apoio da Embaixada de Israel no Brasil, né, pela conexão com o Contec e por alguns eventos futuros, né, que vocês vão ficar sabendo em breve, né? Então, agradecer a Embaixada de Israel também no Brasil, que nos apoiou bastante, né? Indo para a nossa agenda, eu vou compartilhar aqui uma tela, ok? Esse momento de compartilhar a tela, todo mundo conhece bem, né? Que a gente tem que ver se está todo mundo realmente compartilhando, né? Apareceu aí para vocês? Apareceu, não está no alguém... modo de apresentação. Tá. Ele está numa tela escrito abertura? Isso, mas não está no modo de apresentação. Opa, peraí. Apareceu? Perfeito. Está num slide chamado Agenda? Sim. Isso. Joia, muito bom. Bom, então a nossa agenda do dia, eu vou falar um pouquinho, fazer o nosso pitch, né? A gente vai ter o pitch de algumas startups,
eu vou fazer daqui a pouquinho o pitch do que é o Programa de Inovação Aberta Icon Hub 2022. Em seguida, nós teremos uma palestra do Zaki Flato, que é o CEO do Contec, né? Esse é o hub do governo de Israel para a construção civil. Ele vai falar de tendências em tecnologia e inovação na construção civil para 2022. Teremos 2 pitches de startups israelenses, né? Uma é a BMatch e a outra é a Structure Paul. Teremos aqui a apresentação, né? A gente vai mencionar quem são as mantenedoras do Icon aqui para esse ano de 2022, as que já confirmaram. E teremos o pitch também da Lincana, que é aí uma startup brasileira que está fazendo parte do nosso ciclo, né? Vou contar um pouquinho a experiência deles, contar da solução que eles oferecem. E divulgaremos algumas datas do calendário Icon 2022, com algumas novidades que eu acho que vocês vão gostar, né? Então, para irmos direto para o meu pitch, né? Acho que vai ter um pouquinho mais de 3 minutos, mas não muito mais do que isso. Eu quero contar para vocês o que é o Programa de Inovação Aberta, né, do Icon Hub. O Icon Hub ele é um espaço físico, temos um espaço físico, tem uma foto aqui esmaecida de fundo, que é uma foto do nosso espaço do Icon, que fica ali no andar do Sinduscom, que fica ali no prédio do Secov, né, ali na Vila Clementina, em São Paulo. Mas o Icon ele é mais do que um espaço físico, né? Ele oferece um programa de inovação aberta, né? E aí a gente quis apresentar de uma maneira um pouquinho diferente hoje esse programa de inovação aberta para vocês, né? Ele é um programa que parte de um pacote de serviços especializados, né? Vamos chamar assim, que esse apoio da Neo Ventures conosco, né, nos permite oferecer serviços especializados nessa seara de inovação. E a gente oferece nesse pacote de serviços, né, um dos pontos principais é a conexão que a gente promove entre as mantenedoras, as empresas e as startups. A gente faz isso por meio de lançamento de desafios, de acompanhamento de provas de conceito, né, as chamadas POCs. Então, esse tem sido um ponto consolidado no nosso programa, em que a gente tem um resultado muito positivo, né? Mais de 80% das provas de conceito que a gente empreendeu e apoiou, né, tiveram resultados positivos de validação e de rollout, né? Então, a gente considera um número positivo. Mas o programa, como o Bruno mesmo falou, a gente não pode se acomodar, né? Nessa área de inovação, a gente não pode falar que o time que está ganhando não se mexe, né? De modo algum. Então, a gente está fazendo um upgrade nesse programa, né? Em que sentido? A gente está indo num programa que continua oferecendo o que ele já oferecia em termos de lançamento de desafios, mas ele tem uma orientação clara para ecosystem building, né? E como é que a gente traduz esses conceitos, essa expressão, né? A gente quer ajudar os nossos parceiros, as nossas mantenedoras, a estruturarem ecossistemas de negócio, né? E o que seria isso, né? A gente quer acrescentar o que a gente já vinha fazendo, um olhar para investimentos estratégicos, né? Então, se por um lado a gente já contribuía bastante nos nossos desafios para que as mantenedoras encontrassem novas soluções, né, nas startups, novas tecnologias e adotassem essas novas soluções, colocassem para dentro, a gente quer acrescentar que também as empresas que desejam, que têm isso como uma ação estratégica, né, de investir em startups, investir em aquisição de outras empresas, né, a gente consegue dar esse tipo de suporte também, né, e atrair não só soluções, né, contratar empresas como fornecedores, mas possivelmente também olhando com esse olhar para investimento, né. Um outro ponto importante dessa característica de ecosystem building que a gente passa a enfatizar é o olhar para novos negócios, né. Mais uma vez, a gente continua olhando e vai olhar para aquilo que são novas soluções, novas ferramentas, adoção de tecnologia, mas com uma nova ênfase para as oportunidades de negócio, né? Então, não só contratação de fornecedores, mas quem poderão ser parceiros para co-desenvolvimento de inovação, para novas parcerias estratégicas, né? O programa passa também a ter uma ênfase nesse sentido. E um terceiro ponto bastante importante é o fomento à cultura de inovação. E isso a gente percebeu por demanda das próprias empresas, que elas começando a dar os passos, né, nesse caminho de inovação, existe uma necessidade constante de se preparar as equipes internas, preparar os talentos, as equipes, para que absorvam essa inovação, né? Então, é necessário fomentar internamente nas empresas uma cultura de inovação, para que quando vem uma novidade de fora, uma solução de fora, ela saiba ser incorporada da melhor maneira ali dentro da empresa, né? E a gente percebeu que mesmo empresas já bastante inovadoras têm essa necessidade contínua. Então, por isso, a gente, inclusive, criou o Icon Academy, né? Já vou falar um pouquinho mais do Icon Academy para vocês.
Uma outra mudança interessante para destacar aqui é que a gente, com isso, a gente busca atender uma maior diversidade de empresas. Então, se antes a gente tinha um perfil único de participação no nosso programa, a gente quis abrir um leque maior, né? A gente quis que empresas mais iniciantes, talvez dando os primeiros passos em inovação, olhem hoje para o nosso programa e entendam que é para elas também, né? Talvez antes achassem um pouco mais desafiador, talvez não tivesse no momento, e hoje a gente quer que essas empresas que querem dar o primeiro passo venham nos procurar. Agora, também no outro espectro, né? Também aquelas empresas já bastante avançadas, que têm equipes, áreas internas de inovação já estruturadas, já têm experiência em participação de programas, em investimento em startups, talvez olhasse o nosse programa antes e pensasse, tem algumas coisas aqui que eu já faço internamente. Mas hoje o nosso programa está expandindo para entregar valor também para essas empresas mais maduras na caminhada de inovação. Um outro tipo de diversificação que a gente está promovendo é olhar para toda a cadeia de valor da construção, né? Nós temos aqui algumas empresas que já estão conosco, que têm um perfil de construtora, incorporadora, já bastante consolidado, mas a gente quer enfatizar que a gente está aberto para toda a cadeia, né? Eventualmente, uma empresa de insumo, uma empresa de tecnologia, uma empresa de serviços, enfim, o leque é enorme na cadeia de valor da construção. E a gente está aberto para que todas essas empresas possam também vir ajudar a construir esse ecossistema, né? Avançando um pouquinho mais, como que a gente estruturou, então, para atender pelo menos 3 perfis? A gente separou em 3 perfis de participação no nosso programa. O primeiro deles a gente está chamando de Ecosystem Partner, que é para aquelas empresas justamente que estão dando seus primeiros passos na inovação ou que estão buscando, né, através de retornos rápidos, de otimização de recursos, talvez buscar parceria com outras empresas que já têm também uma tese de inovação, um programa já mais definido, né? Então, esse perfil Ecosystem Partner, a gente pensa em atender essas empresas, né, fomentando bastante o aprendizado, fomentando essa cultura de inovação, o acesso completo às trilhas que a gente vai oferecer no Icon Academy, né? E esse perfil Ecosystem Partner tem direito ao lançamento de um desafio por ano, né? Além de se posicionar como uma das mantenedoras do Hub, toda a visibilidade que isso traz, o lançamento de desafio, pelo menos um desafio por ano. O perfil Ecosystem Foundation é o perfil muito parecido com algumas das empresas que já estão conosco, são daquelas empresas que já estão caminhando no caminho da inovação, já começaram a dar alguns passos, já começaram a fazer experiências em programas, em conexão com startups, né? E começam a perceber alguns desafios que essa caminhada traz. Então, por exemplo, alguns gargalos em processos, né, que talvez não tivessem desenhados para a inovação, talvez sobreposição, muitas vezes, de pessoas que estão tocando projetos de inovação, estão sobrecarregadas com outros projetos, e muitas vezes isso acaba sendo um gargalo, né? Como implementar aquilo que está sendo trazido de fora para dentro da empresa. Então, com esse foco, a gente consegue apoiar essas empresas, então, dar todo o apoio na execução das provas de conceito, na formulação dessas perguntas, desses questionamentos, né, para que a empresa comece a ter um olhar mais estratégico para as iniciativas de inovação. E esse perfil Ecosystem Foundation, ele dá direito ao lançamento de 2 desafios por ano, né, para essas empresas, né? E, por fim, o perfil Ecosystem Leader, que é o perfil que a gente entende que é de algumas empresas que talvez estejam um pouco mais avançadas, já tenham estruturação de áreas internas já mais robusta, já tenham uma experiência acumulada maior em programas de inovação. Claro, a gente oferece a essas empresas a possibilidade de lançar 2 desafios por ano, mas mais do que isso, né, a gente quer ser parceiro dessas empresas no que a gente está chamando de Ecosystem Building, né, que é justamente ajudá-las a delimitar uma tese de inovação direcionada a uma vertical de negócios, por exemplo, talvez uma empresa direcionada para Smart Home, talvez direcionada à construção modular, né? Ela tem uma tese na qual ela quer se diferenciar, e a gente ajuda, então, esse Ecosystem Leader na busca de parceiros para co-desenvolvimento de soluções, né? Não só as startups que virão por meio dos desafios, mas também ao encontrar parceiros para co-desenvolver inovação, para co-desenvolver soluções, né? E esse perfil, ele tem uma diferença, que ele tem uma duração previsão de 2 anos, né? Normalmente, os planos que a gente oferece são planos anuais, as empresas se engajam por 1 ano dentro do nosso programa. Esse perfil Ecosystem Leader está previsto para 2 anos, por ser, muitas vezes, justamente ao prever desafios que podem ser do digital, ou seja, de hard tech, prevê, às vezes, um ciclo mais longo de desenvolvimento. Então, a gente prevê um engajamento no programa por 2 anos, né? Então, aí sim a gente tem possibilidade de explorar com
bastante riqueza, né? As oportunidades na cadeia de valor, né? Então, isso caracteriza esse perfil Ecosystem Leader. E, por fim, já terminando aqui, a gente já está no nosso horário aqui para passar a palavra para o Zach, a gente tem o Icon Academy, né? O Icon Academy é uma plataforma que a gente estruturou com apoio da Neo Ventures, né, em que a gente oferece trilhas de conteúdo, em que a gente separou em 2 módulos, né, para formar embaixadores de inovação. Então, o módulo 1, ele é bastante básico e para nivelamento de conceitos, né, para que bastante gente dentro da empresa consiga se nivelar, entender o que é inovação, a importância da inovação, né, os jargões, né, que a gente às vezes acaba utilizando no dia a dia, não percebe, mas para colocar todo mundo na mesma página e estar aberto, né, e desejando conhecer mais sobre inovação. E a partir daí, no módulo 2, a gente trabalha em 3 outros blocos, né, já a capacitação realmente para esses embaixadores da inovação. Então, liderando inovação, desenvolvendo projetos inovadores, gerenciando a inovação. E tudo isso a gente vai ter em conteúdo gravado, disponível, e conteúdo também ao vivo, né, por meio de workshops que a gente vai desenvolver online, mas ao vivo, né? Então, o Icon Academy acaba sendo um grande impulso para as empresas que estão querendo justamente desenvolver essa cultura de inovação, né, e capacitar esses embaixadores de inovação. Bom, com isso eu termino o meu pitch aqui do programa de inovação do Icon. Claro, a gente fica aberto aqui para tirar dúvidas de vocês, para a gente marcar depois um outro momento para conversar mais sobre o programa. Enfim, queremos escutar bastante também a experiência de vocês nessa seara de inovação aberta, né? Mas acho que já deu para dar uma pincelada, e agora o próximo passo é a gente chamar o Zach para ele nos dar a honra aí do seu keynote, né, da sua palestra, falando sobre tendências em tecnologias e inovação na construção civil para 2022, né? Então, eu acho que o Zach já deve estar aí a postos. Já quero agradecê-lo, agradecer ao Comtech, e a gente vai ter tradução simultânea. Queria só reforçar que você, na barra inferior do nosso... Vou até parar aqui, ó, compartilhar a tela. Na barra inferior do nosso Zoom, você tem ali a intérprete, né? Você pode escolher o idioma, português ou inglês, tá? Para você acompanhar como lhe aprouver, tá bom? E com isso, eu quero agradecer ao Zach e dar as boas-vindas a ele. O Zach, ele é CEO do Comtech, né? O Comtech é um hub referência global em tecnologia para construção, que inclui startups, investidoras, empresas de vários segmentos da construção civil. O objetivo é desenvolver o ecossistema de startups para a construção e facilitar negócios entre esses players em Israel e mundo afora. O Comtech é uma iniciativa conjunta do Ministério da Construção e Habitação de Israel, do Ministério da Economia e da Associação Israelense de Construtores. O Zach Flato tem mais de 20 anos de experiência na indústria da construção. Isso inclui a prática como engenheiro civil, como supervisor de vendas de softwares de construção, desenvolvimento de algoritmos para estacionamentos, e até nos últimos anos tornar Tel Aviv, essa experiência com o Comtech, tornar Tel Aviv o epicentro da tecnologia de construção por meio do Comtech. Então, agradeço mais uma vez a presença do Zach. Vocês vão poder fazer, a gente vai ter 20 minutinhos de fala dele, depois 10 minutinhos de perguntas, que a gente pede que vocês escrevam aqui no chat, tá bom? E aqui depois pelo chat a gente vai tentar aproveitar o melhor possível do pouco tempo que a gente vai ter para direcionar a ele as perguntas, tá bom? Com isso eu agradeço e passo a palavra ao Zach. Hi, good morning. Olá, bom dia a todos. Aqui é uma tarde chuvosa em Tel Aviv. Muitíssimo obrigado por me convidar a nós para falar. É uma grande honra. E eu vou começar a compartilhar a minha tela. You guys can see my screen? Vocês veem a minha tela? Yes. Yes. Sim. Certo. Então, podemos começar. Uma vez mais, muito obrigado por me receberem aqui. Eu sou o Zach Flato, o fundador e o CEO da Comtech. E eu gostaria de começar
mostrando para vocês um vídeo curto, para que vocês tenham uma ideia do que fazemos na Contec. O vídeo é curtinho e vocês vão ter uma boa ideia do que fazemos. Vamos começar. Welcome to the construction. Bem-vindos ao evento Construction 4.0 da Contec. Vocês pensam em ser empreendedores? É uma grande honra abrir e lançar essa atividade maravilhosa hoje em Tel Aviv. Eu estou muito feliz de ter todos aqui. A gente tem bastante pessoas nessa plataforma digital. E para minimizar esse efeito do aquecimento global é a economia circular. Pensando em projetos, você tem a individualidade recorrente, então você tem que reinventar a roda várias vezes. A nossa indústria está usando muito concreto. Você vê a estatística, 70% da estrutura é baseada em concreto. O que a gente faz? A gente vê o ciclo de vida dos materiais. Quando a gente sabe disso, a gente pode reduzir a necessidade desses materiais. Por que é tão importante ter produtos e edifícios? Desenvolvemos também outras produções, observando materiais renováveis, falando de matéria-prima natural, também o ciclo de vida delas. Com o desenvolvimento do robô para construção, pintura, eu nunca vi tanta oportunidade antes. Se você quiser fazer parte da mudança, da disrupção, agora essa é a indústria para isso. As empresas têm que entender que a gente não está indo adiante, a gente está andando para trás. Sustentabilidade foi uma preocupação grande. As indústrias têm muita ineficiência, a gente tem que evoluir com o tempo. Então, a questão da IoT, blockchain, inteligência artificial, inovação ecológica, o mundo da construção desses materiais. Uma pessoa inteligente, quando se aposenta, usa a sua inteligência. Então, foi implementado isso na tecnologia da construção, já está aqui, já faz anos que a gente tem isso. Os clientes estão mudando, então, para nós, um capacitador é a necessidade do cliente. As pessoas que você toca muitas pessoas, eles têm mais 40 projetos. Então, estamos ansiosos para o dia que a gente faça um hub aqui em Israel, mais presencial. Isso aqui é para dar para vocês uma ideia geral. Vocês conseguem me ouvir? Isso foi para passar para vocês uma ideia geral do que fazemos, mas agora eu vou voltar para trás, sei lá, uns 70 anos atrás, no passado, e eu queria levá-los para uma tour histórica da indústria automotiva de Israel, 70 anos atrás, nos anos 50, né, do século passado. Esse é um carro feito em Israel, feito de fibra de vidro todinho, e naquela época era o ícone da indústria, o carro-chefe. A gente fazia piada, se você está no deserto, o camelo vai comer esse carro, sabe? E talvez seja verdade. Então, a gente vai pular 60 anos depois, a empresa, que é a Mobileye, ela foi adquirida pela Intel, que é uma high-tech enorme, e ela foi comprada por 15 bilhões de dólares americanos. Então, foi a maior aquisição já feita na história. E, claro, isso aqui é um ícone da indústria automotiva de Israel. E é interessante ver aqui que não é só a única, não.
tem por volta de 700 startups israelenses que lidam com a indústria automotiva. E eu estou mostrando isso para vocês. Também uma razão é que isso aqui é exatamente o tipo de processo que eu quero fazer na indústria de construção, e eu acredito que dá para fazer isso. Esse processo já foi feito desde o início. Então, para dar uma ideia, Tel Aviv era assim há 90 anos atrás. Então, se a gente pular para os dias de hoje, ela é assim. Tem arranha-céus, muita construção local acontecendo, infraestrutura, desenvolvimento, empreendimentos. E eu mostro isso para vocês porque tem uma grande oportunidade para cada tecnologia que seja desenvolvida em Israel, para fazer um plano piloto aqui, ser testada em Israel, antes de sair para os Estados Unidos, ou para o Brasil, ou para a Europa. Então, tem aqui um site muito bom. E aqui a Contec eu fundei já faz 5 anos, faz 5 anos exatamente que eu fundei com uma visão de deixar Israel como um hub central da tecnologia da construção. Eu fiz isso com stakeholders, o do centro é a Associação de Construtores Israelenses, que é uma grande organização local que representa desenvolvedores, empreendedores em Israel, uma organização bem forte. E 2 escritores governamentais, com o seu próprio conhecimento, seu próprio know-how e metodologia, ponto de vista deles sobre a indústria. À direita, você vê o Ministério da Economia e da Indústria, que nos traz muito know-how de como construir esse ecossistema tecnológico. Eu já falei sobre ecossistema, tem muito desenvolvimento de ecossistema aqui também. E à esquerda, a gente vê o Ministério de Construção e Moradia, trazendo aqui as regulações, legislação, aspecto legislativo dessa iniciativa conjunta. E o que fazemos? Trabalhamos em 3 principais pilares. O primeiro é construir um ecossistema através de eventos da indústria históricos, mesa redonda, demo days, hackatonas, eventos internacionais, eventos que eu acabei de mostrar para vocês no vídeo. Aquilo foi o segundo evento que a gente fez em Israel. Eu espero que esse ano a gente tenha esse evento em dezembro. E eu ficaria muito feliz em vê-los lá presencialmente. A segunda coisa que fazemos, a gente faz um programa de incubação. Esse ano é pela primeira vez que a gente vai abrir esse programa para startups globais, não só as israelenses. Nesse lote aqui, esse coorte vai abrir a semana que vem, e a gente vai ter uma startup de Hong Kong. Pela primeira vez, a gente vai fazer isso. Com as startups, fazemos 2 coisas. Primeiro, ajudamos as startups no product market, no seu processo, a ajudar na conexão com a indústria, que é muito importante, porque em muitos dos casos a gente tem pessoas de Smart Tech, que são incrivelmente talentosas, mas não entendem marketing. Então, tem muito processo para que eles se aproximem do mercado. Então, uma das nossas metas é essa, nesse programa de incubação. E também trabalhamos com parceiros industriais diferentes. Vocês veem aqui, esse é um bom exemplo de segmentos diferentes que trabalhamos, alguns exemplos de empresas específicas. À esquerda da tela, a gente vê GCs globais, como a Bouygues, a Vinci da França, a Goldbeck da Alemanha. Você vê aqui no vídeo, no outro vídeo o proprietário falou, você vê provedores de software, Trimble, Autodesk, que são em Tel Aviv, trabalhando com startups diferentes, desenvolvendo o BIM-T 60, vocês estão familiarizados, que é uma plataforma de Autodesk para construção.
materiais diferentes e fornecedores de método de edifício. Ventures, a Fundamental, que tem o cimento, tem uma outra que não está no slide, e outras. Equipamento de construção, as ferramentas como o Black & Decker, a Hilt, a Bosch, e as concessionárias também. Players como a Enogy, que é uma empresa alemã, fornecedora de energia, e a DOT israelense, e tem várias outras. Esse aqui são só alguns exemplos. E eu gostaria de falar agora brevemente sobre 3 tendências principais que vimos em 2021 e vamos ver novamente mais em 2022. Eu vou passar para vocês 3 tendências diferentes e alguns exemplos. E o que a gente viu em 2021, 2020, já estão familiarizados, que houve uma grande mudança para um trabalho remoto por causa da Covid. O resultado foi bom da Covid, nós vimos muita digitalização acontecendo, muita colaboração, vimos um movimento para uniformizar essas plataformas, e as pessoas compreenderam que não tem que ir fisicamente para participar, os planejadores, numa reunião no site, mas podem fazer tudo numa reunião de 40 minutos por Zoom. É um resultado muito bom. E vimos e acreditamos que vamos ver pela primeira vez na história esses gêmeos digitais, digital twins, são partes integrantes do projeto, não só projetos high-end, mas também projetos mais simplificados. E tem um custo total muito bom para grandes gastos até 2026, 2022. Eu vou falar de Digital Twins, o BIM está incluindo também nos sites que a gente vê o processo inteiro, tentando começar no planejamento, passando por a fase de construção e até chegar na gestão e manutenção do projeto. Muita integração de dados envolvida. Entendemos e vimos que tem fonte de dados separados, aplicativos, programações, budget, modelos B e assim vai. Esses dados são transferidos manualmente ou por planilhas ou outros métodos e não estão integrados. E talvez a coisa triste aqui é que não há integração entre fontes de dados diferentes. Você está familiarizado com startups que adquiriram dados novos, mas os dados existentes, o que faz? Os projetos não estão usando os dados já existentes, não tem insights, não tem análises, e muitos dos dados se perdem. Acreditamos que vemos muita integração entre fontes de dados diferentes para criar análises, para criar insights. A robótica e automação, claro, está aqui também presente. Acreditamos que vamos ver, pelo menos esse ano, já tarefas repetidas que os robôs podem ajudar no trabalho humano. Então, por exemplo, uma empresa que faz um plastering, ele faz gesso, pintura, vai usar braço robótico para assentar tijolos, esse tipo de trabalho manual que vai ser substituído por robôs, e acreditamos que isso será uma tendência muito forte já para esse ano. A sustentabilidade, claro, está aqui, ESG, esses green buildings vão atrair muito investimento. Vimos, depois da Copa de Glasgow, muito movimento nessa direção, e isso vai ficar cada vez mais forte esse ano e os próximos anos. Entendemos que a oportunidade, ela está aqui. Eu não acho que tenha necessidade de convencer vocês de que tem muita oportunidade, sim, na Construction Tech.
E observando aqui outros domínios, a gente vê mobilidade, viagem logística. Você vê que depois do investimento de 5, 10 bilhões acumulados desses investimentos, 5 ou 10 bilhões de dólares, então uma inflexão. Então, a gente está certo nesse ponto de inflexão e acreditamos que esse ano a gente vai ver muito dinheiro entrando na indústria. Aqui temos alguns exemplos de investimentos, vocês já estão familiarizados com essas empresas, algumas delas aqui nem existem mais, mas eu acho que isso faz parte do processo e está tudo bem. Vamos dividir, então, em primeira onda, que foi um ano atrás, vimos educação de mercado, validação de mercado. Eu acho que esse ecossistema da indústria começou a haver uma segunda onda de empreendimentos, empreendedores em série, de alta qualidade, entrando nessa indústria. É um processo bom, exatamente é o processo que a gente quer ver. Aqui temos um mapa do ecossistema israelense, da Construction Tech, PropTech também, os dois. E isso aqui é só para ilustrar o que vemos aqui. Tem o processo total, começando com planejamento, design, você vê algumas das empresas aqui, as duas aqui, planejamento e design, é a BIMED e a Structure Paul, mas se a gente pular adiante no processo, segurança, tecnologia, gestão de projetos, ferramentas de colaboração diferentes, estimativas, gestão de desenvolvedores, execução on-site, os robôs que eu já mencionei, que vai passar gesso e fazer pintura, tower cranes autônomas, tecnologias para inspeção, se é feita por drones que voam pelo site usando câmeras, no site ou câmeras instaladas nos capacetes dos inspetores. Tudo isso é para tentar entender o job site, o canteiro de obras, comparando o que vê, usando visão de computadores, que é muito forte no ecossistema israelense, comparado com o modelo BIM, para analisar as diferenças entre o BIM e o site, o estado atual do canteiro de obras. Então, vimos avanços interessantes de materiais de construção, materiais sustentáveis, diferente na tecnologia de infraestrutura. À direita, nem tenho muito tempo para ler tudo isso, mas temos PropTechs interessantes, essas empresas que lidam com financiamento, marketing, AI, VA, localização, marketing, diferentes mercados em várias etapas do projeto e gestão de propriedade. Esse aqui é uma outra visão do ecossistema. Eu gosto muito dessa, porque você consegue ver de maneira sólida os investimentos até 5 milhões subindo na pirâmide. Isso aqui faz 6 meses já. Pelo menos 3 dessas empresas pularam de 10 para 50, para 100 milhões. Então, você vê a escalada, a evolução nesse ecossistema. Eu nem tenho tanto tempo assim, então eu vou pular esse slide falando da Covid, o efeito da Covid no ecossistema, não só em Israel, mas globalmente. Descobrimos que houve uma disrupção real em termos de digitalização durante a pandemia. E falamos, então, sobre a digitalização, trabalho remoto. É um catalisador tecnológico, surpreendentemente. Todo mundo agora está falando sobre as emissões de CO2,
muito forte depois da COP26. A gente vai ver muita coisa, legislações que vão aparecer sobre isso. Um pouco sobre a influência de tecnologias diferentes e domínios diferentes nesse ecossistema. Vemos empresas que vêm de domínios diferentes, Autotech, Agritech, a Cyber, a Indústria 4.0 especificamente, empresas que compreendem que têm um bom potencial para usar essa tecnologia e adaptá-la para a indústria tech de construção, com a academia forte também, é um ecossistema bem forte, construindo aqui junto com as multinacionais, a Autodesk, e tem outras, né, que estão entrando aqui no mercado israelense. Um pouquinho sobre histórias bem-sucedidas do ecossistema israelense. Aqui temos rodadas interessantes. Durante os últimos meses, as 2 primeiras IPOs em Tel Aviv, do mercado de ações, a Structure Power, que vai falar depois de mim, que é da Cimex Venture, ela venceu, né, aquela competição, a Versatile, que é a mais financiada, a startup israelense mais financiada, que ganhou esse prêmio de tecnologia do Fórum Econômico Mundial. E esse é o meu pitch para hoje. Eu vou ficar aqui respondendo perguntas. Com satisfação, eu gostaria de vê-los no nosso canal do LinkedIn, me conectando diretamente. Eu estou muito animado de começar essa colaboração com a Icon e talvez esse ano, até o fim do ano, ou o próximo ano, a gente vai ter aqui um roadshow no Brasil, ou oposto, sei lá, as empresas brasileiras vão vir para Israel, dependendo aí da pandemia. Muitíssimo obrigado. Perguntas? Yes. Obrigado, Zaki. Com certeza a gente está começando, né, uma colaboração profícua, a gente agradece. E lembrando para vocês que agora a gente tem a disponibilidade do Zaki para responder algumas perguntas. Pedir que vocês escrevam aqui no chat e a gente lê em português, a nossa tradutora vai fazer essa pergunta para o Zaki. Então, para começar, né, eu encorajar vocês, queria perguntar ao Zaki como ele vê o papel das empresas já estabelecidas para fomentar esse movimento e quais os modos de engajamento com startups funcionam melhor no setor da construção, pela experiência dele. Oh, that's a good question. Que pergunta boa. A conexão entre as empresas, as contratantes grandes, as startups, não é fácil. A gente tem que admitir isso. É um processo e há muita educação de mercado que precisa ser feita para criar uma colaboração bem-sucedida. Eu gosto de dizer assim, passinhos de bebê. As pessoas tentam implementar a tecnologia com pilotos pequenos, departamentos diferentes, projetos diferentes, diferente de outras indústrias, onde você vai para a matriz, você vai para a gestão da empresa, nesse domínio você começa, então, de baixo para cima, você começa com projetos. E aí, de certa maneira, é mais fácil, porque se você trabalha diretamente no projeto, você pode provar o seu valor agregado. Aí você ganha muita confiança do próprio projeto. E aí, esse evolui para a gestão. Você fez um projeto, 2, 3, e gerentes diferentes de projetos são mais fortes agora. São os personagens muito fortes nessa indústria. E isso cria um processo muito bom para adotar as tecnologias. Então, de qualquer maneira, não é fácil e nós nos vemos como conectores, como as pessoas que podem ajudar os dois lados a compreender esses dois lados e
segurar a mão dos dois lados nessa jornada, que é longa e deve ser feita da maneira correta. Muito bem. Nós temos aqui mais 2 perguntas. Eu vou só inverter a ordem delas. A primeira eu estou invertendo, tá? Sobre a tendência de robotização. Você vê espaço para que esse avanço alcance países menos desenvolvidos por meio de investimentos externos? Ou apenas em países onde a robotização já está implementada em diferentes setores, como China, Estados Unidos e Europa em geral? E aí, a segunda, se ele puder comentar, né, de que forma vai haver uma colaboração entre o ecossistema brasileiro, do Icon Hub, e o Contec, já querendo alguns spoilers do futuro. So I'll refer to the first question. Eu vou responder a primeira agora, tá? A idade média de um trabalhador na construção é 49 anos. Não é jovem. E isso está crescendo com o tempo. E você vai ver também que os chineses não são mais a geração nova. Eles não têm a disposição de trabalhar na construção. A mesma coisa se dá na Índia e países desenvolvidos. Então, as pessoas não têm a disposição de trabalhar em canteiros de obra. A gente já vê isso acontecendo. Então, não tem substituto para a automação e a entrada dos robôs na indústria. Pessoas dizendo, olha, isso vai tirar o trabalho das pessoas. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque se você olhar, eu pego exemplos de outros domínios. Se você vai, então, para a indústria automotiva, você vê os robôs que estão naquela indústria. E ninguém foi despedido, nenhum funcionário. Então, eles pegaram outros funcionários, implementando a robótica, porque alguém vai ter que operar esse robô. E a demanda na construção está crescendo o tempo inteiro, então a gente precisa cada vez mais de funcionários. A única coisa é que você vai mudar o perfil desses funcionários. Serão operadores de robôs, e não pessoas que vão assentar gesso, nem nada disso, é diferente. As pessoas querem ter mais educação, treinamento, usar a tecnologia. Isso está acontecendo globalmente, não é só em Israel nem no Brasil. E é por isso que eu acredito que a gente vai ver a robótica entrando nessa indústria. A segunda pergunta. O Brasil é enorme em termos de construção. Eu conheci o proprietário da Evian, que é uma empresa brasileira, é isso? Empresa de construção brasileira. Eu conheci essa pessoa há 4 anos atrás. E ele me disse que estão construindo 40 mil unidades ano. Só eles. Um único construtor. Esse número em Israel, total de construção em Israel, é 60 mil. Então, é 50% mais do que um desenvolvedor brasileiro. O potencial, então, no seu país é enorme. É muito grande. E eu fiquei bem impressionado com a qualidade das edificações, das empreendedoras, a qualidade dos fornecedores de material e a disposição de adotar tecnologias e entrar na tecnologia. E eu acho que é por isso que há um grande potencial para colaboração, porque o ecossistema israelense pode fornecer boa tecnologia, pessoas boas de tech, e é por isso que há boas oportunidades e potencial para implementar esse ecossistema no Brasil, e também investimento e parceria estratégica. E também, talvez, esse ponto de entrada, essa ponte para a América Latina, que atualmente
não está muito exposta para as startups israelenses. Elas nem pensam na América Latina como mercado em potencial, que tem potencial muito grande aqui. O Brasil talvez seja uma ponte excelente para isso. Zahir, infelizmente, nós temos pouco tempo para algumas boas perguntas aqui. Eu vou tentar condensar duas delas e as outras que a gente não conseguir responder, eu encaminho depois ao Zach, a gente tenta, de alguma forma, trazer essas respostas para vocês. A última eu vou condensar a do Diogo com a do Conrado, que fala sobre como contornar a resistência das empresas tradicionais à adoção de tecnologia internacional. E complementando isso, como que você vê quais são as barreiras que as startups israelenses encontrariam para trabalhar com empresas brasileiras? So, to be honest, I think that Olha, honestamente falando, eu acho que a linguagem, o idioma é uma barreira, né? A gente tem que encontrar uma maneira para superar essa barreira idioma. E eu não acho que há algo especial sobre essa visão conservadora, essa atitude conservadora das empresas brasileiras. As americanas, as empreendedoras americanas acham que israelense é conservador, a Alemanha conservadora. O desafio é isso, a indústria é conservadora, não dá para fazer nada, mas a gente está fazendo. Tem muita educação de mercado, não tem diferença entre geografias diferentes. Então, não é uma coisa única, não. E eu já mencionei anteriormente, eu acho que a gente tem que ajudar os dois lados para se adaptar a essa tecnologia. Muito bom. Bem, a gente tem o nosso tempo limitado, infelizmente, mas temos boas perguntas aqui que a gente vai encaminhar ao Zach, agradecer cada um que enviou, a Shirley, Rodrigo Calabres, Beatriz Sembenelli, enfim, se estiver esquecendo alguém, vocês me perdoem, depois a gente encaminha ao Zach. E já agradeço, né, só retornar a pergunta que foi feita ao Zach, né, sobre os próximos passos dessa cooperação. A gente não quer dar nenhum spoiler, mas a gente vai anunciar pelo menos 2 eventos em vista, né? Daqui a pouquinho eu já vou falar melhor deles para vocês. Então, Zach, muito obrigado. Né? Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Né? Foi uma satisfação escutar de você a experiência do Contec e esses insights preciosos. Muito obrigado. Thanks a lot. Thanks for Muito inviting me. obrigado por me convidar e espero vê-los presencialmente em Tel Aviv ou em São Paulo. Excelente. Obrigado. Bye. Bem, ainda não saiam dos seus... A gente ainda vai continuar com a tradução, né? Porque agora nós teremos o pitch de 2 startups. Eu vou convidar aqui, né? São 2 startups ligadas ao Contec, né? Por indicação do Zach, né? E a gente pediu que startups que ajudassem a tangibilizar um pouco essas tendências, né? Ilustrasse para nós essas tendências. E eu vou convidar aqui agora, então, essas 2 startups, a BeamMatch e a Structure Paul, para nos apresentar o seu pitch, suas soluções. E agradeço desde já, não vou falar muito mais, eles vão se apresentar, muito melhor do que eu poderia fazer, mas quero já agradecer a Helly Westerman e ao Jonathan Lazowski, que vão apresentar esses pitches aqui para nós. Certo? Então, sejam bem-vindos aqui conosco. Eu acho que a Helly... me desculpa, Helly, se eu não pronunciei seu nome muito bem, mas já quero agradecer a disponibilidade e a palavra é sua. Hi. Olá. Posso começar? Sim. Ok. First of all, thank you very much. Primeiramente, eu vou agradecer muitíssimo pelo convite de falar com vocês sobre a BeamMatch, a nossa empresa, e eu vou começar a compartilhar a minha tela imediatamente.
vocês veem a minha... Okay, I guess you do. Certo, eu acho que está todo mundo vendo. Então, eu sou Heli Wasserman, a CEO e cofundadora da BIMET. De profissão, eu sou arquiteta, com mestrado em arquitetura e planejamento na Alemanha há 2 anos. Então, eu comecei a BIMET, que é muito animador estar aqui hoje para contar para vocês o que fazemos. Então, a BIMET é uma ferramenta de inteligência artificial para o processo de procurement na indústria da construção. Então, a gente pareia material e projeto para qualquer projeto, de maneira custo-eficiente para qualquer ambiente. Então, seguindo as palavras do Sr. Mies van der Rohe, que é um maestro na arquitetura, dizendo que nenhum design é possível até que a gente entenda os materiais que vamos usar no projeto. Mas no século XXI, o que quer dizer compreender os materiais que vamos trabalhar? Cada elemento dentro do nosso projeto hoje é muito complexo, a construção fica cada vez mais complexa. Precisamos especificar essa consultoria e também para uma empresa, todo elemento dentro do design. Então, geralmente, você vê uma parte da parede que contém uma dezena de produtos e materiais dentro desse sistema. E cada elemento precisa ser especificado e tem muitos parâmetros que precisam estar em conformidade, tem que ser considerados, por exemplo, valor acústico, condutividade, resistência ao fogo, emissões de CO2, e o orçamento, quanto isso vai custar? A segurança, como que implementamos isso no site, e todos esses parâmetros precisam estar visíveis, transparentes, para todas as partes interessadas da construção. Como que eu sei como escolher qualquer produto para o meu design nesse projeto? Então, a nossa missão é essa, fazer a ponte para preencher as lacunas entre os projetos, que são os designers, os consultores e as empresas, em geral, as construtoras, e os materiais, os fornecedores, os fabricantes. Como que eu vou ter o melhor material para o meu projeto? Para dentro do orçamento, e também os dados são transparentes e acurados para ajudar na sustentabilidade desse projeto. Fizemos um sistema com dados, fonte sobre produtos e materiais em outros recursos. Pode ser arquivos de PDF, pode ser planilhas de Excel, pode ser Red Pages do fabricante. A gente pega esses dados, os mais relevantes, para tomar a decisão. E indexamos essa informação, enriquecendo o catálogo do fabricante, fornecendo, assim, os parâmetros corretos necessários para a tomada de decisão, e aí criamos os materiais corretos para cada projeto. Então, criamos uma engine que faz um match entre dados e projetos. Construímos e projetamos essa match engine para detectar e considerar a sustentabilidade, orçamento e segurança para usar esses produtos e materiais, para que o projeto seja acessível.
A empreiteira e o arquiteto podem conseguir o material correto e vão receber automaticamente o faturamento dos materiais de acordo com o projeto, e o fabricante também vai receber as vendas e ferramentas sobre o uso de seu produto. Como é que isso funciona? Aqui você vê uma tela, um print de tela de um projeto. Então, o arquiteto ou a empreiteira vai subir esse projeto na nossa plataforma. E você vê, quando ele sobe esse projeto na plataforma, automaticamente ele recebe os melhores produtos e materiais de acordo com os parâmetros do projeto. E assim, também pode clicar em qualquer elemento dentro do design. Pode ser uma parede, pode ser um sistema de acesso, tubulação, mobília, material de construção, qualquer coisa. E assim cria uma base. Todos os membros da equipe podem discutir os materiais possíveis que eles vão usar essa solução ou não. Se eles querem adicionar algum outro produto, pode fazer isso facilmente. E podem usar também a biblioteca da empresa. Então, eles vão ver as mudanças usando a própria biblioteca de seus materiais e produtos. Podem abrir para novos fornecedores, novas soluções de mercado que não conheciam antes. Você recebe o faturamento de materiais, você pode ver em visão 3D ou uma tabela, você vê até as menores partes no design. O sistema automaticamente mostra uma lista de produtos e materiais, calculando números por unidade, por metro quadrado, ou qualquer outra medida, qualquer unidade de medida que você use. E também podem ver um orçamento, sustentabilidade verde, como isso afeta o projeto, conformidade, legislação. E também recebem ferramentas de BI para que a empreiteira alcance dados para tomada de decisão usando produtos e materiais no seu projeto. E eles recebem dados de faturamento comparando produtos por categoria, localização, por padrões, e assim eles conseguem ir adiante no processo de procurement. E o que é mais interessante aqui é a proposta de valor para toda a equipe é acelerada, porque cada parte das funções é uma relação onde todos ganham. Os arquitetos conseguem ter uma fonte de materiais e produtos enormes, tem a liberdade do design, com possibilidades de fontes inesgotáveis. A empreiteira recebe os materiais, o faturamento de material para o projeto, e o fabricante recebe esse canal diretamente do mercado. E isso aqui é um cockpit para a empreiteira, garantindo de que não faz falta nada, que nada fica faltando aqui nesse processo de procurement, porque o sistema sabe o que eles precisam e o que está faltando no design. Já temos, então, um número grande de marcas e usuários que já geramos uma conexão muito forte entre tipo de projeto, disponibilidade em várias categorias de mercado para todos os usuários. Histórias bem-sucedidas aqui apresentados, arquitetos sobem os seus projetos na plataforma buscando janelas, buscando por janelas
que estão em conformidade com normas específicas, de acordo com a legislação local, e recebem o melhor produto e o melhor material já calculado por quantidade e qualidade, diretamente do fabricante. Fica tudo disponível. Aqui sou eu, a minha equipe, o Eli também é cofundador e o COO de produtos, e tem o nosso CTO, mais desenvolvedores, e ficaremos felizes em contatar os projetistas brasileiros. Muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, eu respondo. Aqui eu estou à disposição. Certo. Muito obrigado, Heli. Muito interessante a solução. Eu sugeri, quem tiver dúvidas, contatá-la aqui pelo chat diretamente, ou se depois, eventualmente, quiser também, a gente pode facilitar todo tipo de contato, né? E eu queria convidar, nesse momento, o Jonathan para fazer a apresentação dele e pedir, se possível, só manter dentro do tempo. Ok. Certo. Certo, então, bom dia a todos. Eu sou Jonathan Jozowski, o CEO e fundador da Structure PAL, e eu sou do Uruguai. Meus pais são do Uruguai, na verdade, essa é a conexão que eu tenho com vocês. Eu vou começar aqui declarando aqui uma situação que a gente teve. A indústria de construção usa muito concreto, isso é um fato, não importa onde. O que é interessante também não é que usa muito, na verdade, usa mais do que deveria. Mais do que deveria, esse super design das estruturas são exageradas. E aqui na Structure PAL estamos aqui para ajudar a eliminar esse superuso no design com inteligência artificial. Temos alguns números da indústria, vocês já conhecem ou não? A indústria da construção, ela polui muito, 39% das emissões de CO2 vem da nossa indústria. E 1/4 disso, até um pouquinho mais, somente do concreto, cimento usado na indústria. E vocês sabem que o concreto é o material mais usado, até se você está nessa indústria, você sabe. A nossa missão aqui é ajudar a indústria do concreto de construção a reduzir pelo menos em 15% suas emissões. E, ao mesmo tempo, a ferramenta que vai fazer um impacto econômico é a vontade. Então, vamos ver o problema. Engenheiros de estrutura e civis fazem a estrutura e tem um problema. Tem menos, né? Isso acontece no mundo. A gente tem mais projetos no mundo inteiro. Se a gente fala de prédios residenciais que estão na moda agora, 35% do prédio inteiro são estruturas de concreto, é 35% do custo total desse projeto. Por que que isso acontece? Aqui estão os parâmetros. Se eu sou engenheiro de estrutura, ou se eu tenho uma empresa de engenharia, eu tenho um problemão. Eu não tenho tempo de fornecer otimização para uma estrutura mais enxuta. Eu tenho algumas semanas para ter um design estável que não vai cair, não vai ruir. E eu uso, então, padrões diferentes e faço esse projeto, um super projeto, 20% a 30% é o número que a gente tem da indústria, que é muita coisa. Então, imagina, eu estou falando de 11%, 12% das emissões, se você tiver com um design exagerado. Emissões de CO2 é um problema. O segundo problema também, que é o impacto econômico, 7% a 10% do pagamento para o dono desse projeto, a gente tem que resolver isso. O que estamos fazendo? A nossa solução, então, eu vou mostrar a solução. É para fazer o seguinte, do lado do usuário, engenheiros, para reduzir 50% do seu tempo, primeiro, eliminando, então, automatizando o design preliminar. Segundo, a gente não vai substituir o software, a gente vai integrar no software.
e não há a curva de aprendizado. Então, você instalou o software, você já começa a trabalhar. O resultado, desfecho, fornece 15% de redução do concreto, precisamente, e 15% de redução de custo, levando a 30% dessas emissões fora do prédio. Esses números é que a gente tem até aqui dos pilotos que foram realizados até hoje. Como que a nossa solução funciona? Ela é muito simples, vou mostrar para vocês. O engenheiro trabalha no seu próprio ambiente, a gente está falando aqui uma solução BIM, vocês já conhecem, e em vez do engenheiro fazer um draft, a gente fala para ele, não faz draft não, talvez depois, mas não no início, não faz draft não. Vamos ver esse desafio. Fala para o nosso sistema da inteligência artificial quais são os parâmetros, limitações, colunas, essas coisas bem diferentes, a estrutura de cargas do prédio, de acordo com a legislação local, preferência de design, custo de material, tipos, custo de construção diferente e, claro, se tiver um sistema de crédito de CO2 nesse território, ele vai ser considerado também. Então, a inteligência artificial entra. O que eu quero dizer quando ela entra? Todas as limitações e parâmetros que a gente estabeleceu, e intuitivamente começa a fazer um redesign repetido das estruturas. Vai fazer um design no BIM, no sistema FEM, para avaliar os dois e depois ir para a próxima iteração, alcançando 240 iterações diferentes. O que é interessante aqui, a inteligência artificial vai aprender de cada iteração e fazer um progresso. Isso converge no modelo mais econômico, na solução mais viável, com o menos concreto possível, custo, emissão de CO2, e aqui o que é muito animador para os engenheiros, não é sugerir o que vai fazer, automaticamente vai ver modelos bem estruturais, FEM, e um relatório total com quantidades, equações para serem usadas, uma tabela de custos. Claro, a gente adiciona a próxima coisa, que é a emissão de CO2, quanto que você economiza nesse projeto, que é um elemento importantíssimo depois da COP26, claro. Eu não tenho muito tempo, eu vou rapidinho aqui. O modelo de negócios é simples. A gente paga por metro, os desenvolvedores são grandes empresas que a gente tem, engenheiros de estrutura são os usuários. A gente cobra por metro, tamanho do mercado, prédios residenciais, 85 milhões de metros quadrados, que é o que a gente cobra $1 pela versão beta, nos próximos 6 meses, quando a gente lançar a versão 1. Um pouco sobre a concorrência, então, é melhor que não tenha, mas a gente tem. Não é direta, são empresas diferentes, algumas são israelenses, outras já existem, que otimizam o aspecto arquitetônico de um projeto, como usar mais da terra, como dividir o piso melhor para tirar lucro para a empreiteira. Então, eles veem que a gente otimiza uma coisa na arquitetura para design, mas quando eles fizerem o que a gente faz, a gente se encontra. Indo adiante, as realizações, o que é interessante da realização é uma empresa que reduz o concreto. 50 das empresas lideranças para 2020, o fornecedor era a Cemex, que é um fabricante de cimento, né? Então, imagina isso. E o uso seria em dezembro, primeiro prêmio que a gente ganhou nessa conferência da energia renovável, significa que, finalmente, a Clean Tech, a Energy Tech, esses setores começam a observar a Construction Tech como a área para compreender que essa área precisa ser considerada, porque pode ajudar muito nos problemas do clima, emissões de CO2, e melhorar isso, levá-los para primeiro lugar. Trabalhando com empresas construtoras grandes aqui em Israel,
Tem essas aqui listadas, já investiram na nossa empresa, essas aqui já foi provado que o que a gente faz, eles querem. Fizemos um piloto com startups, engenheiros de estrutura, aceleradores aqui em Israel, agora estamos passando para novas aceleradores em outras localizações. Equipe, isso aqui é interessante, a parte mais legal da empresa. São 4 engenheiros de estrutura que decidiram que já deu, basta. E esses 4 engenheiros sabem implementar IA, desenvolver software, onde o cliente constrói sua própria solução. A gente quer resolver e a gente tem conhecimento do problema, onde está o problema. Outra coisa, a gente tem um comitê consultivo maravilhoso da academia, professores e maestro, o CEO local de Autodesk, conhece o nome dele, outro engenheiro que tem mais de 40 anos de experiência no conselho consultivo, ajudando a gente, sendo o pior cliente que a gente já teve na vida. E eu acho que uma das coisas que eu vou clamar para vocês, que em 5 anos vamos reduzir globalmente 1% da emissão de CO2, globalmente. Não é sozinho, claro, a gente precisa da concorrência, investidor e clientes, é o que a gente está fazendo agora. Sim, a gente aumenta a concorrência, né? Para dar uma ideia, isso aqui é o nosso próximo projeto, o nosso investidor está aqui financiando 3.700 unidades residenciais que serão construídas na região sul de Tel Aviv. A nossa pipeline está aqui. Muitíssimo obrigada, eu espero que eu tenha conseguido falar nesses 7 minutinhos que eu tenho. Eu adoraria responder perguntas por e-mail ou por aqui. Muitíssimo obrigado e bom dia a todos. Muito obrigado, Jonathan. Foi fantástica a apresentação. Agradeço bastante a Kelly e ao Jonathan. E reitero mais uma vez, né, podem contatá-los por aqui pelo chat, ou depois a gente também, ao enviar o e-mail, você que se inscreveu, a gente envia com as apresentações e os contatos deles também. Então, agradeço imensamente. E queria passar agora para o momento seguinte, né, em que a gente vai apresentar as nossas mantenedoras, né? Quem são as empresas que já começaram o ano conosco, né? E aqui eu compartilho com vocês a minha tela, aqui, falando dos pitches, né? Então, as mantenedoras são as empresas que aderiram ao plano anual do Icon Hub, né? E por isso vão começar junto conosco, né? A desfrutar aí das atividades, das propostas que a gente tem para o ano, né? Então, temos aí as 3, né, que já estavam conosco desde... Aliás, isso é um dos pontos que nos alegra bastante, porque são empresas que estão conosco desde o início, né, que renovaram ali o seu compromisso com esse projeto, que tem tido um crescimento, né, naquilo que foi proposto dentro do programa. Então, a gente tem visto tanto a Plaenge, a RFM, a Trisul, né, como tem se desenvolvido nas suas competências de inovação ao longo desse tempo, né. Queria agradecer a Plaenge na pessoa do Jales, queria agradecer a RFM na pessoa da Gisele, quero agradecer a Trisul na pessoa do Caio, né? E dizer que nós estamos muito contentes em que esse ano de 2022 nós, mais uma vez, caminharemos juntos, né? E só acrescentando a isso, né? Tem algumas outras empresas que têm nos procurado e já estamos num estágio de conversa até avançado, mas a gente não conseguiu formalizar a ponto de conseguir anunciar para vocês aqui. Então, a gente não consegue dar spoiler, né? E que tem nos deixado contentes também, que vai justamente naquele sentido que a gente comentou, de diversificar essa cadeia da construção participante aqui do AICO. Então, empresas realmente com perfis diferentes têm nos procurado. E muito interessante também que empresas de regiões muito diferentes do Brasil. Então, o que a gente está assistindo, muito provavelmente, é uma expansão do ICON, né, em termos territoriais também, né? Mas eu ainda não consigo dar muito spoiler para vocês, né? Exceto que essas 3 mantenedoras continuarão conosco, muito nos alegram, têm sido excelentes parceiros, né, para a gente desenvolver projetos juntos, né? Queria dar sequência, então, aqui, até como um exemplo, né, do que a gente tem desenvolvido já dentro do programa.
a gente convidou uma das startups que fizeram parte do nosso programa. No caso, a gente convidou a Lincana, né, e a gente vai convidar o Léo Cavalcante, da Lincana, para contar um pouquinho do que a Lincana tem feito. A Lincana está desenvolvendo uma prova de conceito com a RFM, né? Então, a gente queria trazer também... a gente trouxe startups de Israel, mas nós temos aqui excelentes startups também trabalhando para o setor da construção, né? Então, com isso, quero dar a palavra ao Léo, agradecer também a parceria e a presença dele aqui conosco, para contar um pouquinho da experiência da Lincana e da RFM. Maravilha. Boa, Guilherme. Obrigado aí. Bom dia aí, pessoal. Quase boa tarde. Prazer em conhecer todo mundo. Então, eu posso compartilhar minha tela aqui rapidinho já, pessoal, e já seguir? Pode sim. Massa, show de bola. Boa. Então, pessoal, rapidamente aqui, aproveitando aqui também para não tomar muito tempo, para ninguém ficar com fome na minha apresentação. Boa tarde aí, eu sou Léo Cavalcante, sou o CEO e um dos fundadores da Lincana, tá? A Lincana é um software de gestão de fornecedores voltado à demanda de grandes empresas. Então, por meio de dados, a ideia da Lincana é automatizar e simplificar uma série de processos relativos a cadastro, análise de risco, onboarding, gestão de documentos, avaliações, enfim, tudo que tiver ligado à jornada do fornecedor, a gente vai estar lá para gerir esses dados da melhor maneira e da maneira mais rápida possível, tá, pessoal? Então, para vocês entenderem aqui rapidinho o que é que a gente está se propondo a fazer, né? A gente, como o Guilherme falou, a gente está nesse último ciclo aí do Icon Hub, junto com o pessoal da RFM. A ideia da Lincana é basicamente muito simples, tá? A gente entende que existem riscos e existe uma série de dados que precisam ser analisados para uma boa decisão em relação a fornecedores. A grande questão é que se você não tem dados, você tem muito risco. E se você tem risco, você não pode confiar nos seus fornecedores, né? Então, a gente sabe que na construção, de uma maneira geral, a gente tem muito problema com risco trabalhista, tributário, reputacional, ambiental, e não adianta a gente fragmentar esse problema em N soluções, né? Sistemas, e tentar resolver isso em vários tipos de alternativas, porque normalmente esse processo fragmentado, né, João? Ele é muito lento, ele é burocrático, e ele também acaba sendo também arriscado, né? Então, a gente acaba não conseguindo resolver da velocidade que a gente quer, nem com a qualidade que a gente quer, ou seja, fornecedores ruins podem aparecer, problemas podem vir desses fornecedores e a gente não vai ter visibilidade, ou talvez essa visibilidade chegue tarde demais. Então, uma ferramenta como a Lincana transforma esse processo, tá, pessoal? O que é que a gente está construindo lá com o pessoal da RFM? Daquele checklist de documentos que a gente precisa analisar, vamos automatizar 60%, 70%? Vamos usar robôs, vamos usar automação, vamos usar a inteligência artificial para coletar, analisar e classificar essas informações de uma maneira muito simples, de uma maneira muito rápida, mas também vamos ter uma interface bem intuitiva, mega amigável para esse fornecedor enviar a documentação complementar dele de cadastro, alvarás, licenças, para encher questionários, e o nosso usuário interno lá da construtora, da grande empresa, ele consegue tomar decisões, Guilherme, de uma maneira 100% centralizada. Então, está lá, recomendação de risco, pendências que aquele fornecedor tem, plano de regularização que você quer gerar, e também, obviamente, né, como a gente gosta muito de falar na Lincana, tudo tem a ver com métricas. Então, a gente também poder acompanhar métricas quantitativas e qualitativas e gerar os resultados que nosso cliente quer, que normalmente é um processo mais rápido e muito mais automatizado, tá, pessoal? É um projeto que centralize tudo, ou seja, toda essa gestão de dados num lugar só, e, obviamente, fazer isso de maneira 100% integrada, digital e também auditável. E essa introdução aqui é para contar exatamente como foi, ou como tem sido aqui um pouco da nossa experiência, junto aí ao pessoal da Icon e também ao pessoal da RFM, né? Primeiro agradecer aí o João pela paciência e pelo engajamento aí também com a gente, até a gente fechar todas as variáveis. Eu acho que o Icon tem, assim como as aceleradoras, né, e os movimentos de relacionamento de grandes empresas com startups, tem uma importância muito grande, até como o meu amigo Jaelense falou há pouco tempo, porque nem sempre é fácil, né? Você se relacionar com uma grande empresa, vencer essa burocracia interna, é muita hierarquia, tomada de decisão, e processos como o da Icon permitem talvez um fast track, né, como a gente brinca, né, um atalho em que a gente chegue nessas pessoas mais rápido, ou pelo menos que a startup tenha acesso a um problema de uma área que, do contrário, talvez estivesse muito escondido, talvez não aparecesse, não tivesse esse canal entre a própria área para achar também uma solução inovadora nesse sentido. E, para além disso, obviamente, a gente criar um ambiente talvez mais seguro para testar soluções diferentes
e, ao mesmo tempo, metrificar se essa solução está resolvendo ou não um problema, né? Que eu acho que é o fundamental. Mais do que dizer que eu estou inovando, é saber qual o resultado a inovação pode trazer para mim. E o legal da experiência da gente com a Icon é que todos esses elementos aí, de uma maneira ou outra, foram cobertos, o que eu acho que ajuda muito a startup a criar cases de sucesso e ajuda a corporação a não fazer investimento a fundo perdido, né? Inovar é arriscar, mas ninguém quer arriscar sem ter a chance de ter um bom sucesso. Então, dentro desse cenário, o que a gente tem chamado de piloto, né, ou prova de conceito, lá com o pessoal da RFM, já tem uma formalização de escopo, ou seja, a ideia da Linkana é ser a ferramenta centralizadora de todo o processo do que a gente chama de relacionamento, né, ou de gestão do fornecedor. Então, daí, quer dizer que todos os fornecedores novos, a partir de agora, da RFM, vão passar pela Linkana, inclusive o que a gente chama de faturamento direto, né, que são os subcontratados, o fornecedor do fornecedor, e toda a parte de política de compliance, de risco, de gestão de documentos e documentação de cadastro, inclusive de monitoramento e a atualização dessa base, também vai ser automatizada pela Linkana. E, dentro desse escopo, a gente já tem uma série de métricas, né, Guilherme, que a gente quer medir ao final desse período mais curto de prova de conceito, para ver se, de fato, a gente está gerando valor para a corporação. Ou seja, a gente quer criar mecanismos de redução de custos e aumento da velocidade, ou seja, a gente vai acompanhar o impacto no tempo médio de homologação, a gente vai acompanhar o impacto de fornecedores com problemas, né, fornecedores que poderiam trazer problemas para a companhia, que acabaram sendo recusados graças às recomendações do algoritmo da Linkana, e, obviamente, garantir uma análise muito maior do que consegue se fazer hoje da base, né, que hoje é um percentual muito pequeno de fornecedores muito grandes, e a gente quer estender isso para praticamente 100%, e com certeza esse é outro indicador que a gente vai medir aí ao longo do trabalho, que está começando agora, mas eu estou bem confiante e animado que vai ser massa. Agradecer mais uma vez a RFM e também a Icon pela confiança aí, pelo apoio e a parceria nesse trabalho, e espero que outras mantenedoras se interessem também para a gente fazer cases bem legais como esse. Então, essa é a história da Linkana, pessoal. Obrigado pelo espaço e bom evento aí para vocês até o momento. Léo, muito obrigado, cara. Mais uma vez, um prazer ter você aqui conosco, né? Acho que a Linkana tem essa consistência de solução, né, que a gente busca, né? E estamos juntos, né? Vamos continuar juntos aí nesta POC, né? Obrigado mais uma vez pela sua apresentação. A gente já está caminhando, já deu o horário, né? Nosso horário limite. Eu queria ir para a última parte do nosso evento aqui, compartilhar com você nosso calendário, porque tem algumas datas que eu acho que você vai querer anotar. Deixa eu mais uma vez compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos falar aqui do calendário Icon 2022. Então, um evento que já entrou no nosso calendário é o Seminário Icon, Seminário Icon Hub de Inovação, né? A gente teve a primeira edição junto com a Semana da Construção, em 2021. Nesse ano teremos em separado, né, o segundo Seminário Icon Hub de Inovação. Então, vai ser dia 29 de abril. A gente queria que você já deixasse marcado na sua agenda. Claro, a gente vai falar bastante disso ainda, mas que você já reservasse essa data. Um segundo evento, a gente está lançando um tipo de evento, né, que a gente está chamando de Ecosystems Match, que é um encontro justamente de dois ecossistemas de inovação, em que a gente pode aproximar os players, né, para gerar negócios, para gerar parcerias, né? Então, a gente vai ter o Ecosystems Match versão nacional e Ecosystems Match versão internacional. O primeiro Ecosystems Match nacional que a gente vai ter vai ser um dia entre 21 e 25 de março, provavelmente 2 dias, né? Talvez não inteiros, mas nessa semana entre 21 e 25 de março, né? E vai ser o Ecosystems Match com a ACAT Construtec de Florianópolis, né? Então, a ACAT é um dos principais hubs de inovação do país, o ecossistema de Florianópolis também é mundialmente reconhecido pela pujança de empresas de tecnologia, e eles têm uma vertical de soluções Construtec, de startups voltadas para a Construtec, que é impressionante, né? Então, a gente já conversou com eles para fazer esse primeiro Ecosystems Match e fazer esse encontro. Infelizmente, tudo leva a crer que vai ser online, né? Pelo menos em março, a gente acredita que talvez seja online, né? Mas a tendência é que ao longo do ano, se Deus quiser, a gente consiga fazer Ecosystems Match também presenciais, tá? Mas já anotem aí também, fiquem no radar de vocês, né? E aí, entrando naquele spoiler que a gente já estava falando dele, né? O Ecosystems Match versão internacional, a gente vai ter em 2 partes, justamente com o Contec de Israel. Então, a primeira parte desse Ecosystems Match vai ser
empresas brasileiras apresentando o ecossistema brasileiro para as empresas de Israel, né? Então vai ser em abril, na semana entre 4 e 8 de abril. E a gente vai ter o momento seguinte, entre 6 e 10 de junho, em que um grupo de empresas israelenses virá aqui também se apresentar para o nosso ecossistema brasileiro. Então, a gente vai promover esses matches, né? E entre outros, né? Aqui são os que a gente já tem certo, né? Já tem data e pode divulgar para vocês. E teremos cursos abertos também, tem uma série de cursos que estão atrelados ao Icon Academy, que são exclusivos para as nossas mantenedoras, mas a gente vai ter também alguns cursos abertos, né? Entre eles, e aí em parceria com o Sinduscom, né? Introdução à Inovação, previsto para maio, Introdução ao Investimento Anjo, parte 1, previsto para junho, Introdução ao Investimento Anjo, parte 2, previsto para agosto, né? Então, esses são os primeiros, né? Eu diria que aperitivos aí de cursos que a gente vai ter ao longo do ano e pode ser que apareçam ainda outros, né? Então, por tudo isso, né? Já vou encerrando aqui, finalizando a minha apresentação, né? Queria saber, né, o que falta para você participar da construção de um ecossistema incrível, né? A gente está aberto, né? Independente do engajamento de uma empresa mantenedora ou não ser mantenedora, a gente está com as portas abertas para acolher as empresas da cadeia, né? Para poder discutir novas ideias, novas propostas, enfim, queria agradecer essa oportunidade que a gente teve de contar um pouquinho o que a gente está fazendo, mas, claro, a gente quer também escutar de vocês, né? O que vocês estão vendo para inovação nesse ano, o que estão fazendo, quais são os projetos, quais são os pontos de sinergia que a gente tem, e eu vou adorar me conectar com vocês também. Tá certo? Eu agradeço imensamente. Equipe Icon, tem alguma coisa que eu estou esquecendo? Ainda dá tempo de corrigir? Ou já falei tudo que podia falar? Tudo certo? Acho que Tem nenhum ponto. já foi tudo, né? Então tá jóia. Fica aqui um grande abraço, um grande prazer estar aqui com vocês. E vocês vão receber depois no e-mail de vocês também os materiais e no nosso canal do Icon Hub no YouTube terá esse nosso encontro de hoje, vai estar gravado lá, tá bom? Um abraço e até mais. Feliz 2022 para todos nós, né?